Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Chaves, eu sou neuropsicopedagoga e também psicanalista. Se você está passando pelo meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu objetivo com esse canal é poder auxiliar você na construção da sua vida de forma plena através da saúde mental. Trabalhar as emoções faz parte disso e é por isso que o tema de hoje é muito importante, porque se você não passou por isso, certamente conhece alguém que tenha passado. E se você passou, você sabe o quanto dói e o quanto é delicada essa situação. Hoje nós vamos falar sobre a sensação do abandono. Por que dói tanto e se é possível ou não reverter essa situação? Seja bem-vindo, eu espero que você goste. Se você gostar, deixa o seu like. Se você quiser comentar, fique à vontade. E se você quiser se inscrever, então para mim vai ser uma honra ter você aqui comigo, ok? Bom, abandono. Abandono é uma sensação horrível. É uma sensação que merece atenção, porque ela dói, porque ela deixa a gente sem rumo, porque ela faz com que a vida da gente fique estagnada por um longo período. Ela incapacita as pessoas que estão passando por essa sensação. E por que isso acontece? Essa é a questão. A resposta disso vai trazer um grande alívio para você. Eu quero que você entenda que tudo isso pode acontecer nos mais variados estilos de vida, com os mais variados estilos de pessoas. Pode ser com homens, mulheres, pode acontecer na vida da pessoa desde o mais rico ao mais pobre, né? Porque a sensação de abandono não é algo palpável, é uma coisa que você sente e que vem geralmente de um descarte, de quando você há algum laço, um vínculo, uma relação, seja ela de trabalho, de amizade, familiar ou afetivo-amorosa, é rompida. E esse rompimento vem de uma forma na qual você se sinta anulado, desvalorizado, descartado. É a pior, uma das piores sensações do mundo. Não só te paralisa, como também faz com que você se sinta desprotegido, invalidado, incapaz. Olha quanta coisa ruim num único acontecimento. Então, primeiro, eu tenho uma coisa boa para dizer para você, tá? Eu sei que é um clichê, muita gente fala isso, mas primeira sensação, eu acho que é uma coisa assim que você tem que parar para raciocinar. Quando a gente age de forma muito passional, a gente se coloca na condição de única e exclusivo pensamento, né, ou sobressair aquela ação ligada a sentimento. E quando você se coloca de forma racional, que é o oposto do passional, você começa a pensar, refletir e encontrar respostas sobre. Não necessariamente a resposta do porquê aquela pessoa abandonou você, mas você começa a ressignificar aquelas vivências e geralmente você chega àquela conclusão que aí sim é o que eu venho falar do clichê, de que aquele abandono não foi uma perda, e sim um grande livramento na sua vida, que você merecia algo infinitamente melhor e nada comparável com aquilo que você viveu, ok? Mas vamos lá, vamos falar sobre o começo do processo. Para pensar comigo e eu não quero que você se chateie ou se ofenda. Nós estamos aqui tendo uma conversa informal e, portanto, cabe a mim, enquanto terapeuta, tentar abrir a sua visão a respeito. Quando a gente se sente descartado, mostra claramente que nós estivemos na mão de alguém. E esse alguém só se apropria de nós enquanto descarte, enquanto objeto, quando nós permitimos essa apropriação. Para que isso aconteça, certamente nós nos desapropriamos de nós mesmos, nós abrimos mão de nós mesmos para colocarmos sobre as mãos do outro, né? Sobre a direção do outro, o domínio do outro, com a finalidade de encontrarmos através dessa relação, que não é bem uma relação, é um domínio, a nossa verdadeira felicidade,
um pouco de amparo, um pouco, quando eu falo pouco é de modo bem subjetivo, tá? Porque eu quero dizer muito. Total amparo, total cuidados, etc, etc. Por quê? Porque lá no fundo, sem a gente perceber, talvez a gente nunca tenha se dado conta de que tudo isso que a gente põe na mão do outro é algo que já existe dentro de nós e que talvez, de novo eu falo talvez, porque são só suposições para afirmar algo sobre a sua vida, o terapeuta, seja lá que terapeuta for, ele teria que ter inúmeras sessões de análise com você para entender melhor o seu caso, porque cada caso é um caso, tá? Então, estamos falando aqui de uma forma bem genérica para que você entenda. Então, provavelmente você nunca trabalhou na sua vida, nunca foi trabalhado ou por você ou por quem quer que seja, essa questão do autoconhecimento, da autovalorização, né? E, portanto, a apropriação de si mesma. Ok. Isso é uma coisa tão louca na vida da gente, é colocado pela sociedade de uma forma tão cruel, que sem perceber a gente vai caindo, né, nessa armadilha e romantizando essa questão da dependência afetiva, o que faz com que o outro se aproprie de nós enquanto objeto e descarte a gente também como se fosse um objeto. Sabe aquela história do quero ser o seu objeto de desejo? É um exemplo claro dessa falta de autorrespeito, dessa falta de autoconhecimento e o quanto a mulher é colocada, né, pela sociedade, é trabalhado isso na mente da mulher, é colocado de forma como objeto, né, realmente de uma relação. Ok. Bom, você se colocou nessa relação, você investiu nessa relação, você acreditou nessa relação e não aconteceu. E de repente, de uma hora para outra, parecia que estava tudo tão bem, né? E de uma hora para outra as coisas foram mudando até o ponto em que a pessoa, puf, desapareceu. Ou simplesmente ela não desapareceu, ela chegou para você e disse, não quero mais, estou indo embora. Enfim, isso depois de muito, né, de muita coisa ali acontecendo dentro do seu coração e que você tinha certeza que aquilo jamais poderia acontecer com você. Ou se você percebeu que iria acontecer, você acha que trabalhou de alguma forma para que aquilo não acontecesse. Enfim, qual a consequência disso? Uma dor, é uma falta de si mesmo, é uma descompensação da vida, é um descrédito de si mesmo, é tanta coisa junto que assim fica até difícil de mensurar e de trabalhar. Isso, com certeza, atinge outras áreas da sua vida. Porque tudo que atinge a questão do sentimento e da área psicológica, chega uma hora que vai atingir o seu físico também. Portanto, atrapalhar a sua vida prática como um todo, tá? Bom, como, Carol, eu faço para me livrar disso? Bom, primeiro, procurar ajuda terapêutica. Porque enquanto você não se apropriar de si mesma e não entender que você é responsável pela sua felicidade de forma individual, você não precisa depender do outro, você tem que formar isso em você, tá? Independente do contexto externo, vai ficar difícil você conseguir obter êxito na sua vida pessoal e nas suas relações como um todo, tá? Porque você vai sempre colocar a expectativa da sua felicidade naquele acontecimento do momento. E aí você vai quebrar a cara outra vez. Porque mesmo que a gente não queira, a gente acaba transmitindo a insegurança e a dependência. Você pode disfarçar isso por um tempo, mas vai chegar uma hora que você não vai dar mais conta disso. E aí o outro, claro, vai perceber imediatamente que tem posse de você, que você abriu mão de você mesma para se entregar para aquela pessoa. E aí ela vai fazer de você o que bem entender. Porque talvez o outro também esteja procurando alguém no qual ele possa ter uma troca, ele possa obter algo que ele não teve até então. E quando ele vê que ele está diante de uma pessoa que é dependente emocionalmente dele para se fazer valer enquanto uma pessoa bem-sucedida, feliz, etc, 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 ele vai cair fora, porque não é isso que ele está buscando, né? Porque não tem troca, não tem uma relação bacana de troca, porque uma relação, para ser boa, ela tem que ter troca. Se ela não tiver uma troca, um crescimento, não agregar algo positivo na sua vida, não vai dar certo. A relação ela tem que ser uma soma de um do um lado, um do outro, para serem dois. Se falta,
não tem troca, não tem relação, ok? Então isso tem que ser claro. Quando você busca ajuda terapêutica, olha, 10 minutos de vídeo já. Quando você busca ajuda terapêutica, você começa, primeiro, a ressignificar suas vivências. E aí você começa a entender uma série de coisas. E aí, dessa maneira, você começa a se autoconhecer e saber o que você tem de ponto fraco, assumir e começar a trabalhar aquilo, melhorar aquilo em você, né? E você vai, também passa a conhecer tudo o que você tem de ponto forte. Qual é o seu valor, o seu lugar no mundo, as suas capacidades que até então estavam anuladas, você não estava usando a seu favor, você começa a se apropriar de você mesmo. Você começa a trabalhar sua autoestima de dentro para fora, fortalecendo, né, essa sua saúde psíquica, né? Fortalecendo as suas emoções. E por outro lado, automaticamente, você trabalha de fora para dentro, porque você começa a se ver mais bonita, mais dona de si, dona ou dono, tá? Quando eu falo dona, mas para homens e para mulheres, você começa a se olhar com mais amor, com mais respeito, a cuidar de si, e aí isso também exala para as pessoas que estão ao seu redor. Você transmite uma outra imagem, uma outra informação, muito mais positiva, muito mais segura. E uma vez que você se sente segura com você, positivo com você e dono da própria vida, a ponto de ter uma apropriação plena, absoluta, constante e irrevogável de si mesmo, nunca mais qualquer relação que passe pela sua vida vai ter esse domínio sobre você, porque você não vai se permitir que o outro se aproprie de você. Ao contrário, você não só vai se apropriar de você mesmo, quanto você também não vai querer se apropriar de ninguém. Sabe aquela história do cada um no seu quadrado? Por quê? Para que você dê tempo ao tempo e usufrua daquela questão, usufrua da questão de construção, de conhecer o outro, sabe? De destrinchar ali a essência daquela outra pessoa, a outra pessoa conhecer você também, que você troque com aquela pessoa coisas bacanas, experiências positivas e até aquelas negativas que um dia você teve e aprendeu com elas, entende? Passa a ser uma construção de uma relação de troca e saudável que vai agregar crescimento para você, psicológico, espiritual, e às vezes até isso é uma coisa tão forte na sua vida que transforma a sua vida por inteiro, fazendo com que você cresça, inclusive profissionalmente, financeiramente. Então, gente, o segredo de uma vida plena, primeiro passo para isso é apropriar-se de si mesmo, se autoconhecer, se autovalorizar, se autoestimar, né? E não colocar na vida de mais ninguém o domínio sobre a sua. Porque uma vez que você se entrega para o outro, você deixa de ser um sujeito para se tornar um objeto. E aí, Baubau, ele vai tratar você como tal e você vai estar sempre no sofrimento, no descarte, na desvalorização, ok? Eu acho que a gente já pode parar por aqui, são 13 minutos de vídeo. Já deu para você entender o início desse processo e o quanto essa prática, né, da busca por um terapeuta da sua confiança, o trabalho com esse lado da sua vida pode ser não só significativo, mas fundamental para a sua virada de chave e para o seu sucesso em todas as relações que competem à sua vida, tá bom? Desejo para você tudo de melhor, que essa fase passe, que você tenha refletido com esse vídeo e que daqui para frente você realmente se aproprie de você mesmo através dessas dicas que ficam na nossa conversa informal. Um beijo grande, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!